Nós vamos começar calculando o raio do busto para fazermos a modelagem do bojo, tá? Como é que a gente calcula o raio do busto? Nós vamos pegar a medida da circunferência do nosso busto, dividir por 8 e desse resultado tirar 4,5, tá? No meu caso, estou fazendo tamanho 50, que tem como circunferência 120 centímetros. Na tabela de medidas, nós vamos ter todos os tamanhos, do 34 ao 70, então você vai poder tirar por base as medidas que estão lá. Você vai pegar a circunferência do seu busto, que no meu caso aqui é 120, dividir por 8, que é igual a 15, e desses 15 você vai tirar 4,5. Ou seja, o raio do meu busto é 10,5. Agora, o que a gente vai fazer? Na sua folha de ofício, para o tamanho 50, cabe numa folha de ofício só. A partir do tamanho 52, acredito eu que não dê para fazer numa folha só. Aí você vai ter que colar mais uma folha aqui, mas isso aí é o de menos, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar a folha ao meio para marcar bem o centro da nossa folha, tá? Você brinca bem assim. Aí vai dobrar o meio novamente para marcar o meio da nossa folha. Pronto, tá vendo? O meio aqui tá marcado. Esse meio aqui é como se fosse o bico do nosso seio, tá? A partir daqui nós vamos distribuir o raio do busto. A partir desse meio aqui, nós vamos marcar o nosso raio do busto em todas as 4 direções que dobramos a folha, tá? Nós vamos fazer um quadrado com essa metragem. Você vai pegar aqui do meio, vai marcar o seu raio do busto para um lado, o outro lado, para baixo. Para cima. Aqui faltou só meio centímetro para poder fechar a folha. O que nós vamos fazer? Você marca aqui em cima também para ficar um quadrado bem certinho. Nós vamos fechar o quadrado para desenharmos o bojo. Fazendo assim fica mais fácil do que desenhar a mão livre, tá? Inclusive já tem um vídeo aqui no canal explicando mais detalhadamente como calcular o raio de busto. Vamos marcar esse meio aqui. Dessa forma. Isso é para todos os tamanhos, tá, meninas? O raio do busto ele precisa ser calculado para todos os tamanhos, exatamente do jeito que eu tô falando aqui. Pronto, marquei aqui o meu quadrado. Aqui vai ser o decote. E aqui vai ser a base. Eu vou abaixar aqui 2 centímetros, tá? Mas isso aqui é opcional. Você pode fazer ou não. É porque eu gosto de decote um pouquinho mais baixo. E caso você goste mais decotado, o máximo que você vai descer aqui é 3 centímetros, tá? Porque se descer mais de 3 centímetros, pode ser que não cubra direito, tá bom? E se você quiser deixar no tamanho normal, também não tem problema. Isso aqui é um gosto mais pessoal. Então, esse aqui passou. Esse aqui vai sair. Esse aqui passou a ser meu novo decote. Agora, como é que nós vamos fazer para fazer a volta arredondada aqui? Nesses 2 quadrados de baixo, nós vamos marcar 10 centímetros em direção a essa lateral. Nós vamos marcar o raio do busto em direção a essa lateral, em direção a essa lateral. No caso aqui, para o tamanho 50, 10,5. Eu vou marcar aqui 10,5. Do outro lado, a mesma coisa. E agora, você vai vir só arredondando ele aqui. Passar por esse 10,5 e descer até a base. Dessa forma. E o nosso bojo vai ficar assim, tá? Essa parte aqui vai sair. Eu não vou cortar, porque senão
Ó, essa parte aqui vai sair, né? E o nosso bojo vai ficar assim. Depois de toda trabalhada, a nossa modelagem, eu até adiantei aqui, você vai fazer essa marcação em volta, tá? Que é meio centímetro só. Só meio centímetro. Você vai marcar em toda a volta para dentro do molde, tá? Esse aqui é o nosso acabamento. Então, a gente tem que descontar esse meio centímetro, que vai ser o nosso acabamento de pontos baixos, tá? Você vai fazer isso em toda a volta. E agora nós vamos fazer uma marcação. Nós vamos marcar o meio dessa reta, tá? Eu já marquei aqui, mas vou fazer com vocês, ó. Daqui pra cá, eu tenho 10 centímetros e meio. Então, eu vou dobrar minha fita aqui. Até o 10 centímetros e meio. E vou marcar, já tá até marcado aqui. Mesma coisa pra cá. Vou marcar aqui 10 e meio. Vou dobrar a minha fita até aqui no 10 e meio e vou marcar. Aqui é a mesma coisa. E vai ficar essas 3 marcações, tá? Uma desse lado, uma desse lado e uma desse lado. Por quê? Nós temos que utilizar essa marcação. Isso aí você vai fazer independente de qualquer tamanho. Você vai fazer o molde, vai fazer essa marcação, você vai fazer o molde com as suas medidas, vai desenhá-lo e vai fazer essas marcações, tá? Essas marcações são essenciais para que vocês consigam encaixar o bojo aqui. Aqui eu já tenho um bojo pronto. Olha como é que ele fica. Ele já encaixa perfeitamente o seio aqui dentro. Nesse caso aqui, não há necessidade de você colocar aquele bojo de EVA ou bojo de espuma, mas fica a seu critério. Isso aí é uma opção pessoal. Eu não vou colocar, porque pra mim já deu a sustentação que eu preciso, tá? Você vai colocar aqui, aqui ele já tá elastizado, tá? Então, vai ficar um pouquinho mais difícil de abrir, mas eu vou tentar abrir aqui pra vocês verem como é que ele fica no tamanho certinho. Tá vendo que ele tem uma estrutura muito boa, que mesmo fazendo toda a força para abrir, ele não abre? Ó, eu vou soltar, ele vai voltar pro formato original, tá? Então, isso aqui é uma estruturação que a gente faz para que o bojo segure. Agora, nós vamos para nossa peça. Eu vou usar esse rolo de barbante, tá? Esse aqui é o Euro-Roma Big número 4. Ele tem um toque muito macio, tá? Ele não é um barbante grosso e ele não fica tão pesado, tá? Então, eu recomendo demais para você que quer fazer roupas com barbante, eu recomendo demais esse aqui da Euro-Roma. Esse aqui é o Euro-Roma Big. E você encontra aí na internet para vender, você encontra no Mercado Livre, no armarinho, no Bazar Horizonte, no armarinho São José, você consegue encontrar dele para vender, tá bom? Na Caçula também tem, no Atacachou, aqui perto da Dutra, no Rio também tem. Inclusive foi lá que eu comprei esse aqui, bem conta. Então eu aconselho vocês a procurarem dele, porque além de um ótimo custo-benefício, ele é um material muito bom de trabalhar, tá? Vocês receberam lá no grupo a lista de materiais e as tabelas de medida, tá? Do 34 ao 70. Então, quem ainda não baixou, pode ir lá no grupo que já vai estar disponibilizado lá, tá? Tô usando Euro-Roma número 4, tá? Barbante Euro-Roma número 4, fio duplo. Você vai utilizar o fio duplo para qualquer fio que esteja trabalhando, tá? Seja ele qual for. Por quê? O fio duplo, ele dá mais estrutura na peça. Se você quer uma peça menos estruturada, você usa o fio simples. Mas se você quiser uma peça com essa estrutura, você precisa usar o fio duplo, tá? Vamos iniciar fazendo as nossas correntinhas. Eu estou usando a agulha número 4 e o Euro-Roma fio duplo. Não repare na minha agulha, porque o cabo quebrou e eu tive que improvisar, porque é a única número 4 que eu tenho aqui. Mas vamos lá. Laçada inicial. Vamos fazer correntinhas. Fiz aqui, vou medir. Aí você faz uma quantidade de correntinhas aí e mede no seu molde. Lembrando que esses meio centímetros que marcamos aqui vai ter que ser descontado essas correntinhas, tá? No meu caso aqui, para o tamanho 50, 120 de busto, eu vou fazer 11 correntinhas iniciais, tá? Fiz as minhas 11 correntinhas e vou fazer mais 3 para subir. Aqui temos 11, vou fazer 1, 2, 3, laçar a linha na quarta, fazer um ponto alto.
Passar a linha e vou fazer ponto alto sobre correntinha até chegarmos na penúltima correntinha, tá? Cheguei aqui na minha penúltima correntinha e vou laçar a linha, vim aqui na última correntinha e vou fazer dentro dessa correntinha 5 pontos altos. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Laçar a linha, vim no próximo. Vou laçar a linha e vim aqui nessa próxima correntinha e seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Vou seguir fazendo até o final da carreira, ponto alto sobre ponto alto. Fiz aqui a nossa primeira carreira, né? Concluí a nossa primeira carreira. Iniciamos aqui, fizemos o arco de aumentos e finalizamos aqui. O que nós vamos fazer agora? Ir para o monte. Ó, nós vamos trabalhar de forma que a nossa carreira de pontos altos sem aumento fique na direção dessas marcações que nós fizemos, tá? Estou adiantando isso para vocês, só para vocês começarem a entender o molde. Vou virar meu trabalho, vou subir 3 correntinhas, virar o trabalho, laçar a linha, e vou seguir fazendo pontos altos sobre pontos altos até aquele primeiro ponto lá dos aumentos que nós fizemos, os 5 pontos altos na mesma correntinha. Vou fazer aqui e volto com vocês. Essa cor aqui tá meio maçona, cara. Pronto, chegando aqui, eu vou, antes de fazermos os aumentos aqui, eu vou marcar o ponto do meio. Nós temos 5 pontos altos. Eu vou separar 2 para um lado, 2 para o outro, e o do meio eu vou marcar. Eu estou sem marcador, então vou marcar com uma linha de cor diferente. Mas você pode usar aí seu marcador, uma linha de outra cor, pode optar por que você preferir aí, tá? Mas tem que marcar esse aqui. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um aumento para cada ponto de base, até chegar esse aqui do meio. Então, vou fazer um aumento aqui e um aumento aqui, no primeiro e no segundo ponto. Laçar a linha, fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Pronto, fiz os 2 aumentos que eu precisava. Nesse ponto que marcamos, que é o ponto do meio, eu vou fazer um único ponto alto, não vai ter aumento. Laçar a linha, vou inserir aqui, vou fazer um ponto alto. Laçar a linha, no próximo ponto de base, vou fazer um aumento. E vai ficar assim. 2 aumentos, um ponto alto e 2 aumentos, dentro daqueles 5 pontos altos que nós fizemos, tá? Na primeira carreira. Vou laçar a linha e trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer aqui e volto com vocês. Então, você vai colocar aqui em cima do seu molde e vai identificar quantas carreiras mais ou menos falta para chegar até essa marcação. No meu caso aqui, faltam 2 carreiras para que eu venha chegar nessa marcação. Então, o que acontece? Nessa marcação aqui, tem que bater a carreira que você vai fazer sem aumento, que é o meio do seu trabalho.
essa carreira do meio ela vai ser sem nenhum aumento. Então você tem que ir analisando, tem que ir fazendo carreira por carreira e colocando em cima do molde para você saber quando que você vai parar com esses aumentos para fazer a carreira de pontos altos sobre pontos altos, tá? Aqui eu ainda vou fazer mais uma carreira de aumento e volto para o molde para ver se ficou certinho. Então eu vou subir aqui mais 3 correntinhas, laçar a linha e vou fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar no primeiro aumento. Aqui no meu primeiro aumento, lembrando que o ponto do meio tem que ser sempre marcado, tá? Para vocês não se perderem. Então, aqui está o meu ponto do meio, onde eu não fiz aumento. Lembrando de marcar aqui o meio do ponto, né? Esse ponto, ele é a divisão entre o lado direito e o esquerdo, tá? Então, esse ponto aqui, ele vai servir por base até o final da peça. Como vocês podem reparar aqui, não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, esse ponto, ele não vai receber nenhum aumento. Ó, esse ponto do meio, ele não tem nenhum aumento, só vai ter aumento antes dele e depois. Mas, nele mesmo não tem nenhum aumento, tá? Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Na maioria dos vídeos, esse é o ponto que recebe todos os aumentos, né? Que é o ponto que divide um lado do outro. Mas o que acontece? Ele deixa o bojo muito reto para baixo, assim. Deixa ele muito bicudo embaixo. E eu não gostei do resultado dos que eu fiz dessa forma. Então, eu fui testando. E desse jeito que eu fiz, ficou mais harmônico. Ele ficou mais redondo aqui. E acho que assim ele vai modelar melhor o busto, tá? Por isso que eu estou fazendo desse jeito. Você vai fazer dessa mesma forma para qualquer tamanho. Inclusive, você também pode usar esse mesmo sistema de aumento, tá? Porque como você vai usar um tamanho diferente de correntinha no início aqui, se você seguir esse mesmo padrão de aumento que eu estou fazendo aqui, vai dar certo a sua peça, tá? Qualquer dúvida, é só me chamar lá no WhatsApp que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Lembrando que o grupo vai ser aberto de 10 às 7, se eu não me engano. Eu coloquei lá de 10 às 7 para tirarem dúvidas, tá bom? Chegamos aqui no primeiro ponto dos aumentos. Se você quiser, é até bom você marcar também, tá? Vou marcar aqui. Chegamos aqui na parte dos aumentos. Vamos laçar a linha e vamos fazer um aumento de ponto alto alongado. Você laça a linha, fica com 3 na agulha, tira uma, fica com 3, tira 2, fica com 2, tira 2. Laçar a linha no mesmo ponto de base, você vai fazer a mesma coisa. Tira uma, fica com 3, tira 2, fica com 2, tira 2. Laçar a linha, no próximo ponto, você vai fazer um ponto alto alongado apenas. Fica com 3, tira 2, fica com 2, tira 2. Pronto. Agora vamos voltar para o ponto alto normal. Laçar a linha. No próximo espaço, você vai fazer um aumento normal, com ponto alto normal. Agora, observem bem aqui. Se eu fosse fazer intercalando igual eu venho fazendo, que no caso essa carreira seria um aumento, um ponto alto, um aumento, ponto alto, aumento, ponto alto, até completarmos as partes de aumentos. Porém, se eu fizesse um ponto alto nesse seguinte, o aumento caía no do meio. E eu não quero isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar num ponto antes do meio e num ponto depois. Vê se ficou claro para vocês. Eu não vou fazer nenhum aumento nesse ponto que está marcado. Então, eu tenho que colocar um aumento antes e um aumento depois, tá bom? Sempre vai ser assim em qualquer carreira que o aumento cair aqui no meio. Porque se eu fosse fazer seguindo a lógica de intercalar um aumento e um ponto alto, aqui o próximo seria um ponto alto e aqui seria um aumento. Eu não quero isso. Então, eu vou antecipar o aumento. Então, eu vou fazer um aumento antes e um aumento depois, para a contagem de pontos ficar certa, tá? Então, você pode fazer exatamente do mesmo jeito que eu estou fazendo, tá? Um aumento de ponto alto alongado, um ponto alto alongado no ponto seguinte. Um aumento de ponto normal, mais um aumento de ponto normal. Laçando na linha, mais um aumento aqui, né? 2 pontos altos no mesmo espaço de base.
Vou ficar aqui com 2 aumentos antes do ponto que está marcado. Aqui dentro desse ponto, vou fazer um ponto alto normal, laçar a linha, vou fazer um aumento no ponto seguinte, com ponto alto normal. No ponto seguinte, mais um aumento com ponto alto normal. Aqui está faltando 2 pontos para finalizar os aumentos. Então, nós temos que repetir o mesmo que fizemos aqui no início. Um ponto alto alongado e um aumento, tá? Um ponto alto alongado num ponto, um aumento no último ponto da volta de aumento. E um aumento no último ponto dessa curva, tá? Vou laçar a linha, vou fazer um ponto alto alongado, laçar a linha novamente, e nesse último ponto dos aumentos, vou fazer um aumento com ponto alto alongado também. E sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. Ponto alto simples, tá? Até o final da carreira. Deixa eu explicar para vocês, que eu sei que vai surgir essa dúvida. Ah, por que fazer esses 2 pontos alongados e os outros pontos normais? Por quê? Vou botar aqui em cima para vocês verem. O nosso molde, ele não tem a curvatura do busto, tá? Esse molde aqui é só para a gente ter uma noção de tamanho, uma noção de altura. Por quê? O nosso busto ele tem uma curvatura natural, né? Que é essa curvatura aqui. E essa parte aqui, onde a gente vai fazer os aumentos, onde nós vamos utilizar os pontos altos alongados, é a parte que pega a lateral do seio e vindo para a parte de baixo. Se eu não faço esses pontos altos alongados, ele ia ficar assim. Então, ele ia ficar muito reto aqui e não ia ficar com essa curvatura correta. Ele ia acabar amassando o nosso seio, ia dar uma impressão de que não está encaixando direitinho a modelagem, tá? Por isso que a gente vai fazer essa alteração. Aqui, como vocês conseguem ver, falta só uma carreira para chegar na marcação que eu fiz. Então, no caso aqui, eu fiz 1, 2, 3 carreiras. A quarta já vai bater na marcação. Essa carreira vai ser ponto alto sobre esse ponto alto. Nós não vamos ter nenhuma alteração de pontos altos alongados, nem nada. Vamos fazer só ponto alto sobre ponto alto, sem aumento, sem nada, tá? Eu vou subir aqui as minhas 3 correntinhas. Laçar a linha. E vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. Fiz aqui, ó, uma carreira toda de ponto alto. Tá vendo como que ele já começa a curvar? Você vai vir aqui, ó. Vai abrir ele para ver se bateu certinho aqui onde você queria. Ó. Pra mim aqui bateu certinho, ficou show de bola. Aí agora nós vamos voltar a fazer aumentos novamente. Mas antes de começar os aumentos, nós vamos precisar fazer algumas marcações, tá? Principalmente nessa parte aqui. O ponto do meio, né, que já está marcado aqui, nós temos que deixar ele sempre em evidência para lembrarmos de não fazer aumento nele. Confere e marca novamente. Nós vamos olhar aqui. Aonde que foi o nosso primeiro aumento? Aqui vai vir e vai marcar esse ponto aqui. Que é onde nós vamos iniciar, né, os aumentos dessa carreira. Então, tem que estar marcado para que você não se perca. Do outro lado, você vai fazer a mesma marcação, no primeiro ponto do aumento. Então, nosso primeiro aumento aqui, nós vamos marcar esse primeiro ponto, que é onde vamos iniciar o aumento dessa carreira. Marcando esses pontos, primeiro aumento,
ponto do meio, último aumento. Nós vamos fazer mais 2 marcações. Eu sei que são muitas marcações, pode parecer confuso, mas se você não fizer essas marcações, você se perde. Porque se você fizer um lado maior que o outro, vai ficar torto, tá? Então, contando desse ponto do meio aqui, que é onde não vai existir aumento, você vai contar 1, 2, 3, 4. No quarto ponto, vai fazer uma marcação. Gente, me perdoe aí os sons externos, é porque o meu ateliê ainda não está pronto. Então, eu estou trabalhando para terminá-lo. Lá a gente vai ter um revisamento. Lá nós vamos ter um revestimento acústico, então o som não vai ficar, o som externo não vai atrapalhar tanto. Mas, por enquanto, temos que gravar aqui mesmo. Então, infelizmente, ainda vão ter alguns sons externos aí. Mas espero que dê para compreender bem o que eu estou falando. A partir do ponto, você voltou 4 e vai avançar 4. 1, 2, 3, 4. Lembrando que você pode fazer isso para qualquer tamanho, tá? Você vai fazer esse sistema de aumentos para qualquer tamanho. Okay? Pronto, ficamos assim com 5 marcações. 2 marcações de um lado, 2 marcações do outro e uma marcação no meio, tá? Vamos seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto até a primeira marcação. Sobe 3 correntinhas e segue fazendo ponto alto sobre ponto alto até a primeira marcação. Cheguei aqui no ponto alto anterior à primeira marcação que nós fizemos. E aqui nós vamos trabalhar da seguinte forma. Laçar a linha e vamos trabalhar aqui. Prestem bem atenção. Entre essa marcação e essa aqui, tá? Nós vamos trabalhar na primeira marcação um aumento de pontos altos alongados. No ponto seguinte, nessa marcação, na primeira marcação, nós vamos trabalhar um aumento com ponto alto alongado. No seguinte, no ponto de base seguinte, nós vamos trabalhar um ponto alto alongado. No seguinte, nós vamos trabalhar um aumento com ponto alto alongado, tá? Então, vamos trabalhar aqui. Laçado na linha. Um ponto alto alongado. Laçado na linha, no mesmo de base, mais um ponto alto alongado. E sempre marcando o primeiro aumento. A gente sempre vai marcar esse primeiro ponto do aumento aqui, tá? Nas próximas carreiras que fizermos, esse ponto tem que estar sempre marcado. Depois que vocês pegarem a prática de fazer o bojo, essas marcações já nem vão fazer tanta falta. Mas, como é a primeira vez que vocês estão fazendo, é bom marcar, tá? Vamos lá, assar a linha e fazer um ponto alto alongado aqui, nesse ponto seguinte. E mais um aumento de ponto alto alongado no ponto seguinte. Pronto. Então, eu vou ficar aqui com um aumento de ponto alto alongado, um ponto alto alongado sobre o ponto de base e um aumento de ponto alto. Chegamos na segunda marcação. A partir dessa marcação até essa aqui, nós vamos trabalhar pontos altos normais, tá? Vamos intercalar aí. Ponto alto, aumento, ponto alto, aumento, ponto alto, aumento, ponto alto, aumento, ponto alto, tá? É por isso que é importante essa marcação. Essa parte onde vai pontos altos normais, sem ser alongados, é a parte mais reta do nosso top. É a parte mais reta do nosso busto, para que ele dê esse desenho aqui.
tá? Porque se eu não fizesse, e fizesse de ponto alto alongado, ele ia ficar assim. Então, nessa parte onde nós vamos fazer só pontos altos, entre essas duas marcações, é onde vai dar essa base mais arredondadinha para encaixar melhor no corpo, tá? Então, vamos lá. Laçada na linha. Aqui a gente tem um aumento, vamos intercalar com ponto alto normal. Essa carreira nós vamos intercalar aumento e ponto alto, aumento e ponto alto. Laçada na linha, vamos fazer um aumento. Ponto alto normal. E vamos seguir intercalando um aumento e um ponto alto até chegar nessa marcação, tá? E a marcação do meio sempre permanecendo, porque nesse ponto não podemos fazer aumentos, tá? Então, a gente tem que ir administrando para que aqui não fique com aumento. E nessa carreira aqui vai bater certinho. Fiz um aumento, vou fazer mais um ponto alto aqui. Um aumento no ponto seguinte. No ponto seguinte, que é o ponto do meio. Um ponto alto, normal. No ponto seguinte, um aumento. No seguinte, um ponto alto normal. No seguinte, um aumento. E agora chegamos na marcação, onde vamos fazer um ponto alto normal. Assim como fizemos lá no primeiro ponto aqui, ó. Desse lado também nós precisamos... Esse lado precisa ficar exatamente igual a esse. Então, aqui, nós vamos ter um aumento de ponto alto alongado, um ponto alto alongado no seguinte, e um aumento de ponto alto alongado. Então, aqui temos que ter a mesma coisa. Vamos lá. Depois do ponto alto normal que fizemos, que bateu em cima da nossa marcação, nós vamos fazer, laçar a linha, e vamos fazer um aumento de pontos altos alongados. Vamos lá. Tiro uma fio com 3, tiro duas, laço a linha no mesmo de base. Laço a linha. No seguinte, faço um ponto alto alongado. Laço a linha. No seguinte, um aumento. Então, precisamos finalizar sempre essa parte arredondada com aumento. Passo na linha. Mais um ponto alto alongado com o mesmo de base. Pronto. Então, aqui vamos ficar um aumento de ponto alto alongado, um ponto alto alongado sobre o ponto de base, um aumento de ponto alto alongado. Vamos seguir fazendo. Ponto alto, aumento, ponto alto, aumento, ponto alto, aumento, ponto alto, aumento, até ponto alto, até chegarmos lá de cá, onde vamos fazer um aumento de ponto alto alongado, um ponto alto alongado sobre de base e um aumento de ponto alto alongado. E vamos seguir fazendo pontos altos normais até o final da carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira. Vocês querem ver como é que tá ficando? Vou colocar aqui no molde para vocês verem. Olha. No meu caso aqui, que eu já fiz um bojo, deu 7 carreiras no total, tá? Então, aqui nós já temos 5 carreiras, olha. 1, 2, 3, 4, 5. E vai faltar aqui 2 carreiras para completarmos o nosso molde, tirando os meio centímetros do acabamento. Olha como é que já fica uma gracinha. Ele mesmo vai tomando forma. Por isso que essa estruturação é importante e usar o fio duplo também é importante. Ele ajuda a dar uma sustentação melhor. Feito isso, agora nós temos que fazer outras marcações. A partir de agora nós vamos fazer as carreiras, nós vamos ter marcações para poder não nos perdermos, tá? Aqui nós temos que marcar, né, o tal do ponto do meio, que é o solitário. Ele vai ficar sozinho aqui. Sabe por que nós vamos marcar sempre ele? Porque é a partir dele que nós vamos
posicionar aqui em relação à diferença entre o ponto alto alongado e os pontos altos normais, tá? É sempre a partir dele que nós vamos contar, voltando e adiantando aqui para sabermos aonde que vamos colocar pontos altos alongados, aonde vai entrar pontos altos normais, tá? Por isso que a gente está fazendo essa marcação. Vamos lá. Nós vamos marcar aqui 3 pontos altos antes do meio e 3 depois. Vamos lá. Ó, 1, 2, 3. Nós vamos marcar esse aqui. 1, 2, 3. Nós vamos marcar esse aqui. Eu não vou colocar linha, porque acaba que me atrapalha um pouco. Mas vocês que são iniciantes precisam marcar para não se perder, tá? E quem é cocheteira avançada também, se quiser marcar, não tem problema, tá? Eu não vou marcar porque para mim eu não tenho necessidade de marcar. Quem tá me atrapalhando um pouco essa linha. Mas vocês podem marcar, tá? 3 pontos antes do ponto do meio e 3 pontos depois, tá? Por quê? Esses 3 pontos, nós vamos trabalhar esses 3 pontos anteriores ao ponto do meio, esses 3 pontos depois, nós vamos trabalhar em pontos altos normais. Os demais, nós vamos trabalhar em pontos altos alongados, tá? A partir aqui do primeiro aumento até esse ponto aqui, que é anterior ao terceiro ponto vindo do meio, nós vamos trabalhar pontos altos alongados. Esses 3 aqui, nós vamos trabalhar pontos altos sobre pontos altos. Esse aqui também, pontos altos sobre pontos altos. E a partir daqui, pontos altos alongados, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender. Mas não esqueçam de marcar aí, ó. 3 pontos antes do meio, 3 pontos depois do meio. E vamos seguir fazendo aqui. 3 correntinhas, laçada na linha, ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá no primeiro ponto do aumento. Cheguei aqui no meu primeiro ponto do aumento, vou laçar a linha e vou fazer pontos altos alongados com a seguinte sequência. Vamos fazer aqui, nesse primeiro ponto, um aumento. Vamos fazer um ponto alto alongado no ponto seguinte, um ponto alto alongado no ponto seguinte, no seguinte um aumento. Ou seja, vão ser um aumento, 2 pontos sobre pontos de base e um aumento. Vamos intercalar aumento dos pontos altos alongados. Aumento dos pontos altos alongados até chegarmos aqui naquela marcação que eu falei para vocês fazerem, no terceiro ponto, vindo do meio para cá. Então, vamos lá. Laçada na linha. Um ponto alto alongado. Um aumento. Um aumento de ponto alto alongado. Laçada na linha. Ponto alto alongado sobre ponto de base. Laçada na linha. Ah, tá. Aqui foi um ponto alto alongado sobre 2 pontos altos alongados sobre cada 2 de base. Laçada na linha. Um aumento. Ponto alto alongado. Laçando na linha, aumento, laçando na linha, ponto alto alongado sobre ponto alto alongado, no seguinte, mais um ponto alto alongado, laçando na linha, no seguinte, um aumento, com ponto alto alongado. Laçando na linha, um ponto alto alongado aqui. E aqui eu cheguei, ó, no terceiro ponto vindo do meio. Então, a partir de agora, eu vou fazer só ponto alto. Mas vou seguir a mesma sequência, tá? Se eu tenho um aumento aqui, eu tenho que ter 2 pontos depois do aumento. Já fiz um ponto alto alongado. O seguinte vai ser um ponto alto normal, porque é aquela nossa marcação. Aí, vou fazer aqui um ponto alto normal. Já tenho 2 de distância entre um aumento e outro. Laçar a linha e vou fazer um aumento aqui. Com ponto alto normal. Laçar a linha, vou fazer um ponto alto aqui. E aqui, olha só, analise bem. Se eu fosse seguir a sequência certinha,
ia ficar torto, porque ao invés de ter um ponto alto aqui depois do meio, ia ter um aumento. Então, o que que eu vou fazer? Vou laçar a linha, fazer um ponto alto aqui, e esse ponto alto é como se fosse um ponto alto morto, que ele só serve mesmo para referência, ele nem entra na contagem de pontos. E vamos repetir a mesma sequência que fizemos desse lado. Ó, aqui nós vamos ter o ponto alto de separação de um lado do outro. Vou marcar ele aqui para vocês não se perderem. Esse ponto alto aqui, ele é como se fosse só mesmo um ponto de referência. Ele não entra na contagem. E vamos seguir fazendo a mesma coisa que fizemos desse lado aqui. Então, aqui é o ponto do meio. Aqui temos um ponto alto, aqui precisamos de um ponto alto. Aqui nós temos um aumento, aqui precisamos de um aumento. Aqui nós temos um ponto alto, aqui precisamos de um ponto alto. No seguinte, o ponto alto alongado, aumento de ponto alto alongado, aumento de ponto alto alongado. Seguindo a mesma lógica. Seguindo a simetria, desse lado para esse lado. Então, você tem que contar os mesmos pontos que tem aqui desse lado, tá? Então, eu vou fazer aqui. Esse aqui é meu ponto do meio, laçar a linha, vou fazer um ponto alto aqui. Né? Lembrando que quem fez a marcação aí vai saber que aqui é o terceiro ponto, depois do ponto do meio, e a partir dele nós vamos trabalhar pontos altos alongados. Laçada na linha, no próximo vou fazer um aumento. Laçada na linha, no próximo eu vou fazer um ponto alto. E aqui, eu já cheguei aqui no meu terceiro ponto, né? E a partir dele eu vou fazer pontos altos alongados, tá? Então aqui eu vou laçar a linha, que eu não fiz um ponto alto. Seguindo a simetria, depois do aumento eu preciso ter 2 pontos, né? Aqui eu já tenho um ponto alto normal, mas a partir desse aqui nós vamos trabalhar pontos altos alongados. Então, vou laçar a linha, vou fazer um ponto alto alongado, ficando com 2 entre um aumento e outro. Vou fazer, laçar a linha, vou fazer um aumento em pontos altos alongados. Laçar a linha, vou fazer um ponto alto alongado aqui. No seguinte, vou fazer mais um ponto alto alongado. Laçar a linha, aumento. Passar a linha, um ponto alto alongado. Laçar a linha, mais um ponto alto alongado. E aqui no último ponto dos nossos aumentos, vou fazer um aumento de pontos altos alongados. Fica repetitivo, meninas, mas é para vocês não esquecerem, tá? Pronto. Lacei a linha e vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto normal até o final da minha carreira. Pronto. Fiz aqui, terminei a carreira. Olha como que ele já vai ficando bem arredondadinho. Olha que lindo que vai ficando. Vamos laçar a linha, vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, até chegarmos lá no nosso primeiro aumento. Meninas, deixa eu falar uma coisa com vocês. A impressão que dá é que a parte de cima ela fica meio desbeiçada, assim, meia molenga. Mas não se preocupe, porque nós vamos estruturar ela com elástico. Tá vendo? Ela vai pegar a estrutura depois que passarmos o elástico. Porque como é essa parte mais malhada, dá a impressão de que ela fica muito arreganhada, mas não vai ficar, pode ficar tranquila, tá? Vamos seguir fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto.
até chegarmos lá no nosso primeiro aumento. Chegamos aqui no primeiro ponto alto do aumento. Vamos ter que fazer a marcação novamente, né? Que é aquela marcação da onde vai ficar mais reto, que é a parte da base. Vou marcar aqui só para vocês se situarem. Agora nós vamos contar a partir do ponto do meio. 1, 2, 3, 4. 4 pontos antes do nosso ponto solitário. E 1, 2, 3, 4 pontos depois. Pronto, fiz isso, ó. Agora nós vamos trabalhar. Na carreira anterior, nós intercalamos um aumento e 2 pontos. Agora nós vamos intercalar um aumento e 3 pontos, tá? Então, vamos laçar a linha. No primeiro aumento, vamos fazer um aumento de pontos altos duplos. Laçando na linha. E um ponto alto duplo dentro do mesmo espaço. Nosso primeiro aumento. Laçada na linha. Vamos fazer um ponto alto alongado, perdão, não duplo, alongado. Sobre de base, para o próximo, um ponto alto alongado. E no próximo, um ponto alto alongado. Três pontos, laçada na linha, no próximo, um aumento. No próximo, um ponto alto alongado. No próximo, um ponto alto alongado. Eu preciso de mais um ponto para ficar com os 3 pontos que temos agora entre um aumento e outro. Porém, aqui já é a nossa marcação. Então, a partir de agora, a partir desse ponto até essa marcação, nós vamos ter pontos altos normais, tá? Seguindo a mesma sequência. Laçando na linha, como eu já tenho 2 pontos aqui, preciso de mais um ponto. Só que nesse caso vai ser um ponto alto normal. Laçando na linha, no próximo já tem os 3 pontos que eu preciso entre um aumento e outro, então no próximo será um aumento. Agora vamos lá novamente aquele dilema do nosso ponto solitário. Se eu seguisse a ordem fazendo 3 pontos e um aumento, ia ficar torto. E como não queremos aumento no meio, nós vamos seguir fazendo pontos altos. Ó, um ponto alto, 2 pontos altos. Aqui seria o terceiro, certo? Então, aqui a gente vai fazer um ponto alto e mais 2 pontos altos desse lado, para ficar igual os dois lados, tá vendo? Ó, aqui eu tenho um aumento e me sobrou 2 pontos altos, antes do meio. Então, aqui eu tenho que fazer 2 pontos altos e um aumento no terceiro ponto, exatamente igual esse lado, entendeu? Aqui vai fugir um pouco do padrão de sequência, mas é normal isso acontecer quando estamos trabalhando com pontos ímpares, tá? Porque, querendo ou não, esse ponto do meio aqui acaba tornando toda a sequência um número ímpar. Então, nós vamos fazer essa adaptação. Repetindo, tudo que fizermos desse lado, vamos fazer desse lado. Aqui, sobrou 2 pontos antes do ponto do meio, certo? Do aumento aqui. Sobrou 2 pontos depois do aumento e antes do ponto do meio. Então, desse lado, nós vamos ter que fazer 2 pontos aqui em cima depois do ponto do meio e um aumento no terceiro para ficar exatamente igual, tá? Então, vamos lá. Laçada na linha, ponto alto. Normal sobre ponto alto normal. Fazendo. Aqui é o nosso ponto solitário, vamos fazer um ponto alto nele. Laçada na linha. Precisamos de mais 2 pontos desse lado para igualar a esse aqui. Então, vamos laçar a linha. Vamos fazer 2 pontos altos. Laçada na linha, no próximo aumento, né? Porque aqui temos 2 pontos altos e um aumento, agora temos que ter 2 pontos altos e um aumento também desse lado. Todos em pontos altos normais, tá?
Agora vamos laçar a linha, chegamos aqui na nossa marcação, vamos fazer um ponto alto normal, né? Porque é o nosso último ponto da marcação. Deixa eu fazer aqui um ponto alto normal. E precisamos de 3 pontos altos entre um aumento e outro. Só que a partir daqui vamos trabalhar pontos altos alongados. Já temos um ponto, vamos fazer um ponto alto alongado no seguinte, um ponto alto alongado no seguinte. Aqui já temos os 3 pontos entre esse aumento e o próximo que nós vamos fazer. Laçada na linha, um aumento de pontos altos alongados. Então, vamos fazer 1 e 2 no mesmo de base. 3 pontos altos alongados, um em cada de base, para cada de base. Vamos 2, vamos fazer o terceiro aqui. E um aumento. Laçada na linha, no próximo, um ponto alto alongado. Laçada na linha, no próximo, ponto alto alongado. Laçada na linha, no próximo, ponto alto alongado. Aqui já temos os 3 pontos entre o aumento e o seguinte que nós vamos fazer, que é o último ponto dos aumentos. Vamos lá, vamos fazer um aumento aqui e seguir fazendo ponto altos, um aumento com pontos alongados, e vamos seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. Terminei aqui a minha carreira, e olha como é que ele já vai tomando forma. Ó. Temos aqui um bojo praticamente pronto, né? Agora vamos fazer a última carreira, que é uma carreira de pontos altos. Só para fechar aqui. Agora nós vamos fazer. No meu caso aqui, será a última carreira. No caso de vocês, se for um tamanho maior e precisar de mais carreiras, você vai conseguir aumentando desse mesmo jeito que a gente fez, tá? Dessa mesma forma, igualzinho, marcando do meio aqui, ó, nosso ponto solitário. Vou marcar ele aqui para vocês não esquecerem dele, embora ele seja solitário aqui no meio da nossa peça. Ele é essencial, porque ele é o que marca a divisão de um lado ou de outro, tá? A partir desse ponto solitário, vocês marcam 4 para cá, e faz só esse meio de pontos altos, os restantes de pontos altos alongados, tá? E os aumentos você vai fazer da seguinte forma, caso precise fazer mais carreiras. Essa carreira aqui, nós fizemos carreira de aumento, intercalando um aumento, 3 pontos. Na seguinte, se for o caso, você vai fazer um aumento, 4 pontos. Na seguinte, um aumento, 5 pontos, até chegar no tamanho que você precisa. Deixa eu botar aqui no meu molde para vocês verem como é que ficou. Ó. Aqui é normal ficar um pouquinho desbeiçado, tá, gente? Não repare. Você pode ver que o lado que não tem linha, ele fica certinho. Aqui o que vai acontecer aqui? Nós vamos precisar de mais uma carreira, ó. Vou ajustar ele aqui. É porque quando tá com a linha assim, não ajusta. Vamos tentar aqui para vocês visualizarem. Assim, ó. Tá vendo? Falta uma carreira. Pra gente fechar antes do acabamento, ó. Ele mesmo toma forma sozinho. Eu tirei a mão, vocês conseguem ver que ele continua no formato, tá? Aqui falta uma carreira para fecharmos. No meu caso aqui, foram um total de 8 carreiras. Fiz 7 aqui, vou fazer a última carreira de pontos altos apenas, tá? Ponto alto sobre ponto alto, só para ele dar essa emborcadinha aqui, que esse aqui deu, ó, foi ponto alto sobre ponto alto. Depois nós vamos começar a fazer pontos baixos, tá? Que é o acabamento.
Vamos elastizar a parte de cima e finalizar o bojo para passarmos para a união. Tá? Então, eu vou fazer aqui a minha carreira de pontos altos. Essa aqui vai ser ponto alto sobre ponto alto, sem nenhum mistério. Tá? A última carreira de vocês, independente do tamanho, tem que ser uma carreira de ponto alto para fechar ele, tá? Então, você pode seguir o mesmo esquema de aumento que eu fiz no meu. Você pode seguir exatamente esse mesmo esquema de modelagem, que vai dar certo, tá? Porque o que manda aqui é o raio do busto, entendeu? O que eu ensinei vocês a calcularem na aula da modelagem. É isso que conta, tá bom? Então, nós vamos seguir fazendo pontos altos sobre pontos altos e eu volto com vocês para iniciarmos os acabamentos, tá? Vocês conseguem ver a diferença de um bojo para o outro? Vocês conseguem ver que o bojo que não está estruturado com elástico, ele fica mais laceado, ó. Você bota ele na mesa, ele perde um pouco a estrutura, mesmo você usando toda aquela técnica que eu falei para vocês, de usar o fio duplo, de usar uma agulha mais firme. Você consegue ver que mesmo assim ele ainda não fica tão estruturado quanto deveria? Isso acontece por quê? Nessa parte aqui onde nós fazemos as correntinhas de virada, não tem como você apertar tanto ponto, porque ele vai lacear. Ó, se eu puxar, ele vai lacear. Cada vez que eu puxar, ele vai lacear mais. O elástico, ele ajuda a segurar no lugar. Olha a diferença. Ó. Então, é por isso que nós vamos estruturar o bojo com elástico, tá? Ah, vou fazer isso em todos os modelos que eu fizer meia taça. Fica a critério de vocês. Eu prefiro fazer, entendeu? Porque é um acabamento bonito, é um acabamento que fica mais limpo e que dá sustentação, que é o que a gente precisa. Aqui eu já arrematei meu fio. Vou começar aqui a fazer os pontos baixos aqui, tá? Na base. E chegando aqui, a gente vai costurar o elástico, tá? A gente costura de um lado e vai puxando ele até ele ficar ajustadinho e depois costuramos do outro lado. Mas antes, nós vamos começar a trabalhar a base, que vai ser em pontos baixos, tá? Vou virar minha peça para cima, com direito para cima, tá? Você confere se os dois bustos estão com direito para cima, tá? E vamos prender o fio aqui, pelo lado direito. E vamos seguir fazendo pontos baixos para cada ponto de base. Vou seguir fazendo por toda a volta. Meninas, qualquer dúvida sobre como fazer os aumentos, como distribuir esses aumentos, sobre a modelagem, qualquer dúvida vocês podem chamar lá no grupo, que eu criei um grupo exclusivo para esse modelo. Tá? O grupo vai ficar aberto de 10 às 7, de 10 da manhã às 7 da noite, para quem quiser tirar as dúvidas, tá? Vai ser um prazer atender vocês. Sigam lá no Instagram, que é muito importante isso, para que eu consiga cada vez mais trazer novos projetos para vocês. Tá? Lembrando que eu não tenho nenhum patrocínio ainda de nenhuma marca de linha. Então, todas as linhas que eu utilizo aqui, eu compro. Ainda não tem. Quem sabe, né? Sigam aí no canal do YouTube, compartilhem os vídeos aí, que vai que a gente consegue uma parceria aí com a marca de fio, vai ficar melhor ainda, que eu vou conseguir fazer mais passo a passo para vocês. Lembrando também que teremos passo a passo gratuito aqui no canal, teremos, e eu vou divulgar lá no link, lá no nosso grupo de aulas de crochê, tá? Que é o primeiro grupo que vocês entraram, vou divulgar para vocês lá os projetos gratuitos também, para vocês ficarem por dentro de tudo. Teremos lindos projetos aqui. O nosso próximo projeto vai ser um vestido que tá muito hypado aí nas redes sociais. E muitas meninas mandaram fotos, muitas mesmo. Então, esse vai ser o nosso próximo projeto. Também vai estar custando um valor de R$ 15, tá? Vou fazer pontos baixos sobre pontos altos. Vou fazer pontos baixos até chegar aqui, nessa correntinha, onde vamos virar para a parte do decote, tá? Que é a parte de cima aqui, que hoje vamos elastizar para dar mais firmeza. Cheguei aqui no meu último ponto. Aqui, ó, faltando um ponto para a gente finalizar esse lado, eu vou pegar o meu elástico,
Eu estou usando aqui um elástico de 1 centímetro. Vou prender a ponta do elástico nessa primeira correntinha aqui, ó. Aqui é que eles têm que subir 3 correntinhas para fazer a carreira. Eu vou prender o meu elástico aqui, tá? Lembrando que a gente passa o elástico sempre jogando para trás do ponto. Peguei aqui a minha agulha e vamos costurar o elástico aqui. Vou dar uma dobradinha no elástico nesse início para ficar mais fácil de costurar. Não tem mistério, é só costurar o elástico bem firme aqui, para que ele não solte conforme vai usando a peça, tá? Pronto, costurei bem firme, ele tá bem preso. Vamos cortar a linha. E agora nós vamos fazer pontos baixos, prendendo esse elástico na peça. Vamos pegar aqui, fazer o último ponto dessa lateral. Vamos subir uma correntinha para virar e vamos seguir fazendo pontos baixos. Não tem uma quantidade certa de pontos baixos que eu tenho que fazer aqui para esconder o elástico. Você vai trabalhando aqui até conseguir esconder o elástico. Ó. Bota o elástico para trás, aqui, ó. O elástico aqui atrás. E vai fazendo os pontos baixos. Faz uns 3 ou 4, dá uma puxadinha. E assim você vai fazendo até o final da carreira. Vai puxando para ele ajustar. Lembrando de curtir o vídeo, meninas. Comentem aqui o que vocês acharam dessa aula. Sigam o canal, curtam lá os outros vídeos que nós temos também. Temos alguns vídeos gratuitos aí, bem legais também. Entrem lá no canal, curtam os vídeos, temos vários conteúdos gratuitos. Então, vocês vão gostar bastante. E ajuda também a divulgar o canal. Quem puder estar compartilhando aí, eu fico muito grata. Lembrando também, meninas, que esse vídeo aqui não é para ser compartilhado, tá? Ele está protegido pelos direitos autorais, então você que recebeu o link não pode compartilhar, porque é um link pago, então não seria ético compartilhar com outras pessoas, tá? Então eu peço que vocês não façam isso, porque eu sou notificada e sei quantos acessos esse vídeo tem, tá? E quem acessou o vídeo. Então eu agradeço se vocês não repassassem esse link, mesmo porque esse link é reservado apenas àqueles que fizeram o pagamento do nosso projeto. Sigo fazendo aqui. Vou fazer até o final. E depois eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Vai fazendo só... É basicamente isso, meninas. Ponto baixo. Prendendo o elástico. E você vai puxando para ele ajustar. Ó. Tá vendo como é que ele já começa a ajustar por si só? Olha a diferença desse lado para esse lado. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Estou chegando aqui no final. Faltando 2 pontos para fechar. Vou dar uma ajustada no elástico. Aqui já vou ajustando, ó. Vou pegar de novo a minha agulha e minha linha. Vou prender o elástico antes de cortar. Prender o elástico aqui nesse último ponto. Cortar a linha e cortar o elástico. Seguir fazendo pontos baixos até chegarmos aqui, onde iniciamos essa carreira. E vamos fazer pontos baixos nos pontos
sobre os pontos de base até o final dessa carreira. Nossos bojos estão prontos, agora nós vamos fazer a união para começarmos a trabalhar a parte da frente, né? Que aqui nós vamos ter aquele detalhe na frente. E depois nós vamos trabalhar as laterais. Por último, nós vamos fazer a trança, tá? Então, façam o bojo de vocês aí, para que possamos começar já a unir e fazer os detalhes finais.